Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. A sexta edição do concurso brasileiro de cervejas recebe 43% mais inscrições neste ano. Vereadores aprovam requerimento que solicita audiência pública para discutir a regulamentação do Uber em Blumenau. CCJ analisa 13 projetos de lei. 8 receberam parecer favorável e seguem para o trâmite nas demais comissões. Hoje é quarta-feira, 7 de março de 2018. TVL Notícias está no ar. A Câmara vai entregar neste mês de março, pela primeira vez, a Comenda Municipal do Mérito Comunitário Joel Bernardes. Os homenageados indicados pelos vereadores foram aprovados pelo plenário. Vão receber a comenda Cláudia Aparecida Borella Vendrame, Odete de Souza e Silva, Júlio César Pitts, Marcos Aurélio Saldanha, Ademar Nunes, Arnoldo Pau, Jorge Humberto dos Santos e Sidney Largura. A entrega da comenda acontece no dia 28, às 7h30 da noite, no plenário da Câmara e tem transmissão ao vivo aqui da TVL. Agora você acompanha os destaques das comissões permanentes. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião desta terça-feira 11 propostas de lei, um projeto de resolução e um projeto de decreto legislativo. 8 matérias receberam parecer favorável, 2 foram encaminhadas ao arquivo. O vereador Alexandre Matias pediu vistas ao projeto que regulamenta a exploração da atividade econômica privada de transporte individual de passageiros no âmbito do município. As demais propostas seguem para a análise jurídica da Casa. Acho que a gente conseguiu construir aqui um entendimento de seguir, de fato, as questões constitucionais. Então, os vereadores conseguiram compreender também a importância disso, os encaminhamentos estão sendo tomados, aquilo que não é possível por essa Casa está sendo encaminhado pelo anteprojeto, através das indicações. Então, a gente conseguiu hoje uma questão muito importante para quem vem acompanhando a CCJ, que é, na verdade, esse pensamento unânime e que vale para todo mundo. Eu acho isso importantíssimo, porque a gente tem que seguir, sobretudo, o juramento que a gente fez de seguir a Constituição, e nós precisamos adotar um procedimento que seja justo, ou seja, que seja o mesmo posicionamento para qualquer vereador, sendo da base, sendo da oposição. Isso que eu venho defendendo desde o início do meu mandato, e hoje essa Casa conseguiu colocar esse posicionamento. Vereadores que tiveram seus projetos com apontamentos de inconstitucionalidade corrigiram os vícios que precisavam, fizeram os encaminhamentos dialogando com o Executivo, e a gente está conseguindo fazer com que as aprovações sejam, sobretudo, dentro da ordem jurídica. Isso é fundamental, isso é importante, e para mim, como relator dessa Casa, que vem brigando desde o início pela questão da constitucionalidade, é uma vitória política, uma vitória pessoal para mim. Eu fico muito feliz com esse entendimento e esse avanço, essa maturidade política e jurídica dessa Casa Legislativa. Entre as propostas que receberam parecer favorável está o projeto de lei complementar que estabelece a obrigatoriedade do controle de temperatura pelos estabelecimentos que manipulam alimentos, institui o Manual de Boas Práticas e aos serviços de alimentação. Fruto de uma indicação deste vereador ao Executivo Municipal, que trata de um regramento de como se deve manipular alimentos e como se deve conservar alimentos no município de Blumenau. Eu fui provocado no ano passado por muitos comerciantes, por estabelecimentos comerciais que manipulam alimentos, são bares, são restaurantes, e me diziam que havia uma grande tensão entre eles e a vigilância sanitária. E nós descobrimos de forma conjunta que essa tensão se devia à falta de regras claras para a manipulação e conservação desses alimentos. Fizemos uma comissão, falamos com engenheiros de alimento, nutricionistas, restaurantes, com a vigilância sanitária inclusive, e construímos um projeto de lei moderno, um projeto de lei que adequa a legislação municipal, as novas metodologias, novos métodos, como embalagem a vácuo e conservação a menos 20 graus de alimentos. Foi feita uma indicação, então, com este projeto de lei, e agora volta a esse poder legislativo para ser discutido e votado aqui pelos vereadores, e ele teve o parecer favorável
da Procuradoria da Casa e também o voto favorável dos vereadores da CCJ. Os vereadores da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização convidaram para a reunião desta terça-feira o coordenador da central do IPTU, Glauco Duarte. Na verdade, convidamos o Glauco aqui para saber exatamente como foi a arrecadação, como se comportou o pagamento do IPTU, principalmente nessa primeira parcela de fevereiro, que nós tivemos a primeira parcela à vista e teremos agora a próxima parcela, número de inadimplência, enfim, quanto que foi optado pagar parcelamento, enfim. Esse valor a gente optou aqui que ele viesse aqui dar as explicações de quanto está essa questão da arrecadação do IPTU mesmo. Quero dar os parabéns ao Glauco que veio a divulgar quanto o município arrecadou até hoje, mas também eu quero que a Conselho de Finanças viesse também explicar para o povo aonde vai ser investido, para que o povo continue contribuindo com os seus IPTUs, para que possa ser investido na saúde, na educação e melhoria da nossa cidade. Por isso, eu espero que a Secretaria da Fazenda venha realmente explicar também a nossa cidade, que muitos vão dizer, Blumenau arrecadou tantos milhões de IPTU, mas se ninguém explicar aonde foi investido, vai ficar uma coisa vaga. Então, nós, vereadores, temos um compromisso, também que a comunidade saiba da verdade e aonde está aplicado. A Comissão de Finanças analisou 9 proposições e emendas. A maioria recebeu parecer favorável. Os vereadores querem mais informações do Executivo sobre o projeto de lei que autoriza o incentivo fiscal para a construção de edificação vertical destinada ao estacionamento de veículos. É um projeto que fala dar 5 anos de isenção, autoriza o governo a dar 5 anos de isenção para estacionamentos de verticais, com mais de 3 pisos, né? Então, isso precisa, porque gera um impacto muito grande, então precisamos entender e ter o aval do Executivo para ele faça uma explicação melhor do que se já existe, até porque, pelo que eu conheço, também existe já um valor X de isenção que tem lá na Secretaria, que é possível fazer. Enfim, a gente precisa só entender um pouquinho que o Executivo nos dê um parecer com relação a esse tipo de projeto. Falta menos de uma semana para vencer o prazo para o pagamento da cota única do IPTU com um desconto de 3%. A última data para isso é na próxima terça-feira, dia 13. Nesse dia também vence a segunda parcela para quem paga o imposto a prazo. Também na terça que vem, termina o atendimento na central do IPTU, lá no Parque Vila Germânica. Na central, as pessoas podem tirar dúvidas e resolver pendências ligadas ao imposto. E veja a seguir. A 6ª edição do concurso brasileiro de cervejas recebe 43% mais inscrições neste ano. Vereadores aprovam requerimento que solicita audiência pública para discutir a regulamentação do Uber em Blumenau. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. Começa hoje aqui em Blumenau o Festival Brasileiro da Cerveja. A cidade também sediou o Concurso Nacional da Bebida. Acompanhe a reportagem. O Concurso Brasileiro de Cervejas encerrou com festa e celebração, reunindo o público que admira e aprecia a famosa bebida. Na noite da última terça-feira, convidados participaram do encerramento do evento, que neste ano teve um acréscimo de 43% em relação à edição anterior no número de inscrições de cervejas. Nós não somos somente a capital brasileira da cerveja, nós somos a capital da cerveja do 3º maior mercado do mundo. Nós só perdemos para o mercado da China e dos Estados Unidos. Essa é a importância do tamanho do mercado cervejeiro. Então, por isso que o nosso concurso tem crescido aí na média de 30% a 40% ano após ano. Entre as autoridades municipais presentes no evento, alguns parlamentares também prestigiaram a festa.
Vereador Silvio Zimmermann lembrou que Blumenau se destaca ainda mais pela fabricação da cerveja. Hoje Blumenau tem toda a cadeia produtiva da produção de cerveja. Faz equipamentos para a produção, tem toda a distribuição dos insumos necessários à produção de cerveja, incluindo aí uma maltearia, e Blumenau tem se concretizado, além desse polo turístico forte, um grande polo nacional de produção de cerveja. Isso gera riqueza, gera emprego, gera renda para a cidade de Blumenau. E é essa a importância deste concurso de cerveja para a cidade de Blumenau. Após passarem pela avaliação de muitos jurados brasileiros e estrangeiros, os melhores rótulos de diversos estilos foram classificados. Durante a avaliação, os especialistas avaliam a aparência, aroma e sabor da bebida. A primeira orientação é seguir um guia de estilos. Esse guia de estilos descreve como a cerveja, em cada uma das categorias, deve ser. Então, desde aparência, aroma, sabor, relação ao álcool, drinkability. Então, esse guia descreve tudo isso e, com base nesses parâmetros, esses jurados que já têm o conhecimento de todos esses parâmetros e de guias, são sommeliers, mestres cervejeiros, profissionais do setor cervejeiro, vão avaliar cada uma das amostras, descrever essa cerveja e chegar num consenso dentro de todas essas categorias escritas, qual deve levar as medalhas. Depois de saber um pouquinho sobre como as cervejas são avaliadas, voltamos à cerimônia de premiação. Em 3 dias, Blumenau reuniu 17 países, 83 jurados, 475 cervejarias, 148 estilos e quase 3.000 cervejas. E hoje, nesta noite especial, é a premiação de 3 cervejas no segmento experimental, 3 no segmento comercial e também 3 melhores cervejarias. As 3 melhores cervejas do Brasil, do segmento comercial, as que já estão nas prateleiras, estão nos bares, prateleiras dos supermercados. E as da categoria experimental, as que já estão aprovadas pelo Ministério da Cultura e estão sendo preparadas para lançamentos. Também a primeiro, segundo e terceiro lugar. E a terceira categoria, que é a mais disputada, é as 3 melhores cervejarias do país, que são, pela avaliação, as que mais bem foram avaliadas em todos os rótulos que eles enviaram para o concurso. Mas antes da festa acabar, alguns vereadores lembraram e reforçaram a importância do evento para a cidade e região. Fomenta todo um mercado cervejeiro que na cidade de Blumenau tem dado exemplo como a capital nacional da cerveja, e é muito bom, é muito importante a gente estar aqui presente, prestigiando esse evento, e que a gente vê que realmente já é um sucesso. Com certeza Blumenau, mais uma vez, é destaque nacional por causa disso, pelos eventos que realiza e, claro, pelo precioso líquido que em todos os cantos da cidade a gente pode deliciar e pode oportunizar para que esses que aqui vieram estão aprendendo alguma coisa a mais sobre a nossa cerveja. Sem sombra de dúvidas, isso movimenta e movimenta muito toda a nossa região aqui de Blumenau com relação ao turismo. Tenho vários amigos de cidades vizinhas aqui a nossa que vêm constantemente nos festivais de cerveja e não tenho dúvidas que esse ano vai ser mais um sucesso de público. Nós sabemos fazer cerveja artesanal, nós somos sim a capital nacional da cerveja, ou seja, essa marca para atrair turismo, para atrair negócios, é isso que a gente tem que fazer. E isso é importante. Esse evento em si, ele faz exatamente isso. Ele atrai negócio, ele atrai pessoas querendo turismo, enfim, o turismo do negócio, o turismo para conhecer a marca, a cerveja, enfim, é isso que nós temos que fazer. Esse evento valoriza a nossa cidade, valoriza a nossa marca Blumenau. Veja agora o resumo da sessão ordinária aqui da Câmara. A sessão ordinária desta terça-feira começou com a tribuna livre, que foi ocupada pelo presidente do Lar Betânia e do Lar Betel. Orlando Matos Júnior destacou os quase 40 anos de atendimento às crianças e pré-adolescentes da cidade. Na fala dos vereadores na tribuna, Ricardo Alba comentou sobre a situação do SAMU em Blumenau. Tem 3 ambulâncias para atender a cidade inteira, sendo que 2 delas estão na oficina para arrumar. Então tem uma ambulância para atender todas as ocorrências que ocorrem na cidade. A gente precisa ter uma atenção, um olhar muito mais especial aí aos técnicos de enfermagem,
homenagem aos motoristas que prestam um serviço fantástico aqui em Blumenau. Já marquei uma reunião com a secretária de Saúde, Maria Regina Soar, para que a gente possa, em união de esforços, melhorar as condições de trabalho dos integrantes do SAMU. O vereador Zeca Bombeiro destacou a construção de calçadas, passeio e ciclovia em um trecho da rua Heinrich Remmer. Já o vereador Jovino Cardoso ressaltou a importância da participação comunitária nas decisões do poder público. Eu tenho um projeto desde 2005 que é vereador nos bairros, onde eu vou para os bairros, ouço as pessoas, ouço suas demandas, necessidades, e nada melhor do que ouvir quem vive cada bairro. São 35 bairros onde cada um tem as suas demandas. Então precisa haver uma participação do Poder Legislativo, Executivo, nos nossos bairros da cidade. A construção de uma parte da ciclovia que vem lá da Igreja Luterana até na Companhia Remmer, que não existia. Para os alunos que estudam na Escola Lauro Miller e no Wickengeller, essa parte de ciclovia, essa parte de local para a caminhada dos alunos com segurança não existia. Agora não, agora a Prefeitura está fazendo essa parte que dá uns 800 metros na rua Heinrich Remmer, desde a Companhia Remmer até a Igreja Luterana de Badenfurt, e vai ficar realmente um local acessível e com segurança para os alunos. O presidente da Câmara, vereador Marcos da Rosa, comentou sobre a regularização do Horto Florestal e a entrega na manhã desta terça-feira do título honorífico de cidadão blumenauense ao comandante da Polícia Militar de Blumenau, Tenente Coronel Jefferson Schmidt. Sempre com honradez, sempre com um pulso forte, sempre dialogando com a sociedade de um modo geral, e a Câmara Municipal, reconhecendo isso, em nome da população blumenauense, fez essa brilhante homenagem. Também nós falamos aqui da nossa ida até o Horto Florestal, quando tivemos a honra de presenciar e de testemunhar entregas de algumas assinaturas. Nós fizemos lá as assinaturas e entregas do título de posse de alguns terrenos no loteamento do Horto Florestal, algo que a comunidade aguardava há décadas. Nas votações, os vereadores aprovaram 3 projetos de lei, entre eles a proposta do presidente, que denomina de Félix Cristiano Tai Júnior a Praça do Empreendedor. Já entre os requerimentos aprovados, destaque para a proposta do vereador Alexandre Matias, que solicita a realização de uma audiência pública na Câmara para discutir a regulamentação do Uber na cidade. Eu, como presidente da Comissão de Transportes, já fiz um encaminhamento para que nós recebamos aqui na Câmara de Vereadores tanto os representantes do sindicato dos taxistas como dos motoristas do aplicativo do Uber, para que a gente possa discutir primeiramente internamente na Comissão de Transportes as expectativas deles com relação a essa lei, e hoje apresentei aqui no plenário da Câmara de Vereadores, com a assinatura unânime de todos os vereadores, um requerimento solicitando uma audiência pública para que a gente discuta também com a nossa comunidade, com o usuário, com os taxistas, com os motoristas de Uber, a forma de que a gente vai montar e aprovar essa lei aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau. A escolha da realeza da 35ª Oktoberfest vai ser feita novamente. Ontem, o Parque Vila Germânica se manifestou sobre uma determinação judicial que obriga a realização de um novo processo de votação. A Vila Germânica ainda não divulgou detalhes, mas já informou que não vai recorrer e vai acatar a decisão judicial. Enquanto isso, a atual realeza da festa se mantém no posto, divulgando a Oktober deste ano. Uma área de baixa pressão posicionada a leste de Santa Catarina, chamada de Cavado, deixa o tempo instável em Blumenau ao longo desta quarta-feira. Durante a tarde, permanece uma condição de céu bastante nublado, com alguns períodos de melhoria, o que ainda ajudam a elevação da temperatura. O calor diminui em relação aos últimos dias e a máxima fica na casa dos 28 graus durante a tarde. No fim do dia, essa baixa pressão ajuda a formar nuvens de chuva que trazem pancadas, em geral, de fraca intensidade, que ocorrem de forma bem isolada. Para a quinta-feira, mantém-se uma condição de tempo instável, porém com períodos de melhoria mais prolongados, onde o sol chega a aparecer, principalmente entre a manhã e o início da tarde. No início da manhã, temperaturas amenas entre 20 e 22 graus. No decorrer do dia, o vento de quadrante norte ajuda a elevação da temperatura e durante a tarde faz calor, com máxima na casa dos 28 graus. Porém, no fim do dia, as instabilidades ganham força e trazem condição para chuvas isoladas e de baixo acumulado.
Para a sexta e o sábado, o tempo ainda deve permanecer instável. Tatiane Martins, do Alerta Blue, para o TVL Notícias. Para mais notícias aqui da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. O TVL Notícias desta quarta-feira termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!